vocês, que é o professor Ricélio Costa, trazendo a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, nós vamos continuar falando do capítulo 1 sobre reações químicas e teoria atômica de Dalton. Então hoje nós vamos falar de equação química e a explicação para as leis de Lavoisier e de Proust. Analisando a equação química. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos. Como já vimos anteriormente, eles se reorganizam para formar as novas substâncias. O que precisamos fazer para escrever a equação abaixo corretamente, de modo que não sobre nenhum átomo após a reação de combustão do gás hidrogênio formando água? Então, nós temos aqui hidrogênio mais oxigênio formando a água, ou seja, H2 mais O2 formando H2O. E aqui nós estamos vendo pela ilustração o hidrogênio com duas bolinhas amarelas, o oxigênio com duas bolinhas azuis. Então, na composição formando a água, nós vamos ter o oxigênio com o hidrogênio. Então, aqui nós vamos fortalecendo essa nossa compreensão sobre as equações químicas. As substâncias que estão à esquerda da seta, que é H2 e O2, são denominados reagentes, e as que estão à direita, o H2O, de produtos. A seta indica o sentido em que ocorre a reação. Então, escrevendo na forma de equação química, veja que aqui o H2 mais o O2, que estão aqui do lado esquerdo, eles são chamados de reagentes. E a setinha indica que deste lado aqui à direita vai ficar os produtos, que é o H2O. Então, aqui nós temos, de fato, a equação química da água. Aqui nós vamos tentando fortalecer essa compreensão de equação química. Então, veja a decomposição da água. Nós temos aqui 2 H2, ou seja, nós temos duas substâncias de água, que é o oxigênio com o hidrogênio. Então, eu tenho 2 oxigênio, representado de vermelho, com 4 hidrogênio, representado com bolinhas brancas. Então, aqui são os reagentes. Quando eu trago para cá e formo os produtos, vejam que eu tenho os 4 hidrogênios mais os 2 oxigênios, que é o 2H2 mais o O2. Então, aqui eu tenho 2H2O, que implica dizer que é 2H2 mais O2. Então, eu tenho aqui a equação química da água. E aqui a explicação. A água, o reagente, é formada por moléculas H2O, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, os produtos, têm fórmulas, respectivamente, 2H2 e O2. Então, gente, a equação química representa a reação química. E aqui vamos falar da reação química, só para fazer essa ilustração também. Então, eu tenho aqui H2 mais O2, que são os reagentes, que é o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, e no produto 2H2O, que é a água. Então, observe aqui, quando ele faz essa reação química, 4 hidrogênio mais 2 oxigênio, nós estamos formando aqui duas substâncias de água, que é um H2O e outro H2O. Então, são 2 H2O, tá certo? Então, outras equações químicas, né, para a gente poder ter essa compreensão. Eu tenho aqui N2 mais 3H2, que são os reagentes, formando o produto 2NH3. Então, em palavras, duas moléculas de gás nitrogênio reagem com 3 gás hidrogênio, formando 2 de amônia. C2H6O mais 3O2, que se formaram em 2CO2 mais 3H2O. Então, nós temos reagentes formando esses produtos. Então, em palavras, uma molécula de etanol reage com 3 gás oxigênio, formando 2 de gás carbono e 3 de água. E aqui o balanceamento de equações químicas. Então, quando escrevemos uma equação química, ela deve estar corretamente balanceada, ou seja, os coeficientes devem estar corretamente indicados. Então, se eu tenho aqui N2 em gramas mais 3H2 em gramas, então veja que eu tenho aqui 2NH3 em gramas também.
certo? Então, em palavras, ficará corretamente se colocar o 2 na frente da fórmula 2NH3, foi o que aconteceu. Esse 2 aqui do N e esse 2 do H, eles passaram aqui para frente, ó. Então, esse 2 aqui veio aqui para frente, ficou o N e ficou o H3, que é esse 3 aqui, tá? Isso aí é o que a gente faz o balanceamento de equação química, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aqui só um exemplo desse balanceamento, tá? 2H2 mais O2, que formou o 2H2O. Mais uma vez está aqui o hidrogênio e o oxigênio. Então, tem um 4 aqui com 2. Veja que eles se formaram em água. E aqui é um H2O e aqui outro H2O. Então, aqui fica o entendimento do balanceamento, né? Está aqui o hidrogênio e o oxigênio balanceados. Então, na explicação para as leis, isso explica a lei de Lavoisier. Numa reação química, os átomos apenas se combinam. Como os átomos não são destruídos nem formados, a massa de reagentes é sempre igual à massa dos produtos. O que explica a lei de Proust? As moléculas de determinadas substâncias são formadas por átomos unidos numa proporção bem definida. Não importa a quantidade da substância que consideremos, a proporção em que os átomos estarão presentes será sempre a mesma. Então, nós temos aqui na ilustração essas leis importantes. A lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Então, aqui a soma dos reagentes, a massa será sempre a mesma, a massa dos produtos, carbono mais gás oxigênio vai dar gás carbônico. Observe, eu tenho 2 carbonos e 4 gás oxigênio. Veja que aqui eu tenho na composição do gás carbônico os 2 carbonos e os 4 oxigênios, não se perdeu nenhuma massa. Então, aqui faz a soma, 2 carbonos mais 4 oxigênios dá 2 carbonos e 4 oxigênios. Veja que entre os reagentes e o produto não se perdeu nenhum átomo, nenhuma massa. Na lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, apenas se faz a proporção em quantidades. Então, aqui eu tenho hidrogênios com oxigênio, que é o H2O. Então, veja que quando eu tenho aqui os reagentes e passo para os produtos, separando, eu vou ter os quatro hidrogênios com os 2 oxigênios, tá? Que é o H2O, que deu 2H2 e 1 O2 em gramas. Veja que aqui eu tinha 2H2, aqui agora eu tenho 4H2O, certo? Então, aqui eu tenho 4 substâncias de água. Então, no reagente, quando eu passo para o produto, veja que eu tenho os 8 hidrogênios e os 4 oxigênios. Então, na lei das proporções definidas, apenas aumenta as quantidades, mas a proporção é a mesma. Então, aqui fala, as proporções se mantêm constantes, mesmo mudando a quantidade de reagentes. E aqui uma atividade proposta para vocês fazerem. Vai ser conforme o nosso livro didático. A aula vai ser baseada sempre na água, que é igual ao hidrogênio mais o oxigênio. Está aqui a fórmula que nós falamos durante a aula, 2H2O, que implica dizer que é 2H2 mais O2. Então, vocês vão buscar essas informações nos textos da nossa aula, podendo também utilizar desta aula aqui do vídeo. Vocês vão demonstrar em desenho uma reação química, fazendo as apresentações daquelas esferas, né, coloridas, demonstrando os hidrogênios e os oxigênios formando a água, isso no formato de uma equação química. E na segunda questão, vocês vão continuar fazendo esses desenhos, que são os exemplos. Um exemplo para a lei de Lavoisier e um outro exemplo para a lei de Proust, sempre desenhando, especificando nas ilustrações com aquelas esferas, aquelas bolinhas coloridas e fazendo aqui as composições dos reagentes e dos produtos, tá bom? Aqui a fonte, nosso livro didático, Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano, que estão entre as páginas 28 a 34.
Deixando aqui o nosso recado final para todos vocês, hashtag fique em casa.